E aí galera, eu sou o Torugo, você está na mesa secreta e hoje vamos de Aprenda Rapidão com Elétrica da MeepleBR, que gentilmente nos enviou. Muito obrigado. Bom, nesse vídeo eu vou te explicar como que o jogo funciona e no final eu falo um pouquinho das minhas opiniões. Se você quiser ver mais sobre os componentes do jogo, tem um outro vídeo somente com unboxing. Então, bora de regras. A preparação do jogo é simples, cada jogador tem 6 trabalhadores, um deles vai aqui para pontuação. Temos também uma série de tiles, você vai misturar, faz algumas pilhas e abre 3. E esse que é o tile da nascente, ele tem um fundo diferente, ele é amarelinho, ele vai ficar no centro da mesa, a gente vai começar o jogo por ele. Aqui temos os 5 diferentes tipos de construção, algumas fichas de curto-circuito. Aqui é o tabuleiro da pontuação, né? Vai ter os seus trabalhadores para marcar os pontos. Você vai colocar uma estrutura de cada tipo aqui e também 4 tiles. Esses 4 tiles e as estruturas vão ser usados somente no final do jogo. Temos também essas 5 fichas de construção bônus, você vai embaralhar e deixar as 5 abertas numa fila. E por último temos essas 2 fichas com alguns lembretes. E para concluir a preparação, os jogadores na ordem de turno vão abrir uma peça cada um e ir encaixando aqui de acordo com as regras de encaixe, que eu já vou falar já já. Prontinho, colocadas essas 5 peças iniciais, agora estamos prontos para começar a partida. Bom, um resumo do jogo é o seguinte: os jogadores eles irão comprar peças, irem encaixando no mapa e construindo estruturas. E aí então a gente vai ter um mapa mais ou menos assim. E quando você consegue fechar um circuito, né, saindo da usina até chegar numa cidade, você vai poder fazer uma pontuação. E aí a pontuação é baseada nos diferentes tipos de estrutura e nos tiles adjacentes às estruturas que você está pontuando. E aí a gente vai fazendo isso até acabar os tiles. E quem tiver feito a maior pontuação é, como sempre, o grande vencedor. Na sua vez, o jogador ele tem 3 opções de coisas para fazer. A primeira delas é comprar um dos 3 tiles disponíveis e encaixar aqui. A segunda opção é construir uma estrutura. E a terceira opção é abandonar uma estrutura, removendo um trabalhador do mapa. Além de fazer uma dessas 3 ações, você pode fazer uma ação bônus, que é pontuar. Bom, vamos começar pela ação de construir. O manual começa pela de terreno, mas eu acho que se a gente explicar construir primeiro, fica mais simples. Para construir, você simplesmente escolhe qualquer uma das 5 peças e coloca no mapa. Só que temos algumas restrições, e elas estão aqui, ó. Então, a primeira restrição diz que as estruturas adjacentes têm uma certa ordem de ligação. Então, a usina só pode estar ligada a uma torre, a torre pode estar ligada a uma usina e a uma subestação, ou também a outra torre, subestação a essas 2 e, por último, temos a cidade. A outra regra diz que nós não podemos triangular uma estrutura, isso é chamado de curto-circuito. Vamos ver na prática, aqui no mapa, como é que isso está relacionado. Aqui temos uma usina que está ligada numa torre. A torre está ligada a outra torre, beleza. A torre está ligada na subestação, que ligou numa outra torre de transmissão. Aliás, é um poste, isso aqui é o poste. Que está ligada a outro poste que finalmente chegou à cidade. Então, aqui está tudo correto. E o curto-circuito é essa regra que fala que não pode triangular. Por exemplo, eu não posso colocar uma peça aqui, porque eu triangulei, né, as estruturas. E aí, para ficar fácil de visualizar, quando você já detecta que tem algum local que não pode entrar uma estrutura, você coloca uma fichinha de curto-circuito ali. Então eu posso colocar aqui já, aqui também não pode entrar outra, nem aqui, nem aqui. Aqui também não pode e aqui também não pode. Essas fichas elas não são obrigatórias de usar, mas ajudam muito para visualizar o jogo. Entendida essas regras aqui, como que a gente constrói, né? É aquilo, você escolhe qualquer estrutura e coloca no mapa, desde que já não tenha uma outra estrutura. Você vai pagar para isso um bonequinho. Então, se eu quiser construir essa torre de transmissão aqui, eu vou pagar um bonequinho. O bonequinho que eu pago, ele já vai para a estrutura para dizer que ela é minha. Por isso que tem esse monte de bonequinho aqui. Beleza, está construído.
você também pode construir mesmo que não esteja adjacente a nada. Posso construir uma cidade aqui solta, do nada? Posso. Alguns detalhes da construção. Usinas só podem ser construídas no rio se acabarem as peças. Acabou, não pode mais construir aquele tipo de estrutura. E você tem que ter o trabalhador. Se não tiver, você não consegue pagar para construir. Mais tarde, quando você fizer uma pontuação, você pode recuperar os trabalhadores. Cada vez que uma cidade é construída, você vai colocar uma pecinha dessa aqui, ó. Agora a gente está dizendo que quando essa estrutura, no caso a cidade, for pontuada, o jogador vai ganhar um pontinho extra. Já já eu falo mais da pontuação. E aí mais para frente, quando outra cidade for construída, você substitui, coloca por cima, agora o que está valendo é esse. Então, construir é isso. Escolhe uma estrutura, coloca no mapa, pagando um trabalhador, respeitando essas regras de conexão. Agora, a ação de construir um terreno. Ela é bem simples. Você simplesmente escolhe um dos 3 terrenos disponíveis e coloca no mapa, respeitando as regras de adjacência. Colocou a peça, já abre outra. Bom, e as regras de adjacência é basicamente respeitar o curso do rio. Esses desenhos que tem aqui na peça, essas cores, não interferem na regra de posicionamento, somente na pontuação. Então essa peça eu posso colocar aqui, aqui embaixo. Se eu tivesse escolhido essa peça, ela tem um pedaço de lago e rio. Então eu posso encaixar aqui, por exemplo, lago com lago, beleza. Ou poderia colocar aqui no rio, eu posso girar a peça à vontade, ou aqui em cima. Opa, aqui não posso, porque eu estou interrompendo o lago. Mas nesse exemplo eu vou deixar ela aqui, eu acho que está uma boa. Depois de encaixada a peça, eu posso fazer uma ação bônus de construir. Só que é uma ação onde eu vou pagar 2 trabalhadores. Porque eu estou colocando um tile e construindo tudo ao mesmo tempo, então fica mais caro. E aí é a mesma regra de construção, eu tenho que respeitar as adjacências, coloco ali os trabalhadores do mesmo jeito. Uma outra opção quando você constrói o terreno é, ao invés de construir, você reserva um local. Por exemplo, você viu que a peça que você acabou de colocar, ela é muito boa. Só que você não está com trabalhadores suficientes para construir. Então você coloca esse marcador de 2 ou de 1 naquele local. Se um outro jogador depois construir naquele local, você ganha essa pontuação e a fichinha volta para você também. Junto dessas duas ações de colocar peça e construir estrutura, você tem uma ação livre de pontuar. Você pode fazer antes ou depois de colocar as peças. Para pontuar, a primeira coisa que você tem que ver é se existe uma rede energizada, ou seja, que tem uma ligação entre a usina até chegar numa cidade. Aí dentro dessa estrutura energizada, você vai escolher alguns locais para pontuar. Nesse caso aqui, essas duas peças elas não estão energizadas, porque ela começa na usina, passou aqui, só que ela não está chegando, daqui não está chegando numa cidade, então não energizou. A mesma coisa aqui. Bom, que estruturas eu posso escolher então? De acordo com essa tabelinha, ó. Se eu escolher 2 estruturas diferentes, eu ganho 1 ponto. 2 estruturas iguais valem 2 pontos, 3 iguais valem 3 e 4 diferentes valem 5 pontos. Então eu sou o jogador branco, eu tenho aqui uma torre, uma subestação e um poste. São 3 estruturas diferentes. Só que não tem ponto por 3 diferentes, então eu posso escolher essa aqui de 2 diferentes ou esperar construir uma quarta para fazer 4 diferentes. Nesse caso eu vou nesse aqui mesmo. Então 2 diferentes eu posso escolher essa daqui e essa daqui. Para dizer que eu vou pontuar elas, eu deito os trabalhadores. Então, por ter escolhido 2 diferentes, eu já ganho 1 ponto. Agora eu vou olhar cada uma para ver seus pontos bônus. Vou olhar essa daqui primeiro. O ponto bônus eu estou pontuando uma estrutura laranja. Se eu tiver terrenos laranjas adjacente encostando no tile que eu estou pontuando, eu ganho um pontinho extra. Nesse caso, eu tenho aqui ó, um laranja aqui, tenho outro aqui e só. O laranja que tem no próprio terreno pontuando não conta. Então aqui eu ganhei 2 pontos adicionais. Já está lá, mais 1, mais 2. Pontuei, tiro o boneco. Aí ele volta para o meu estoque.
Eu ter feito essa pontuação agora foi muito importante, porque eu já estava sem trabalhador nenhum. Agora eu vou fazer a mesma coisa para essa outra estrutura aqui, que é um transformador vermelho. Ó, eu tenho um vermelho aqui e acabou. Então é só mais um pontinho extra. Tem uma outra pontuação bônus, que é da estrutura que está sendo solicitada. Só que nesse caso, a estrutura que está sendo pedida é uma cidade. Como eu não pontuei cidade, eu não ganho ponto adicional. Voltando para esse exemplo, se tivesse com essa peça aqui, ó, da torre, eu pontuei a torre, aí eu ganharia um pontinho extra. Então é sempre bom você ficar de olho em quais estruturas estão sendo solicitadas no momento e quais serão solicitadas no futuro também. Então, na hora de pontuar, são 3 coisas que você tem que ficar de olho: a quantidade de estruturas e se são iguais ou diferentes, os terrenos adjacentes do local onde você está pontuando e a estrutura bônus. Esse jogador vermelho, ele está numa vantagem muito boa, porque ele tem 3 estruturas diferentes. Se ele colocar mais uma diferente, aí ele já vai para essa pontuação máxima aqui. E para ele pontuar mais ainda, aqui na cidade, por exemplo, ele pode encher esses terrenos ao redor da cidade com essas estruturas da mesma cor da cidade. Ó. Então, se ele estivesse pontuando esse cara aqui agora, ele ia ganhar 1, 2, 3 pontos adicionais, mais um, porque ele está pontuando uma cidade. E agora a última ação, mas não menos importante, que é a de abandonar estruturas. Pode chegar em algum momento que uma construção que você colocou no mapa, você vê que só está segurando o trabalhador e você está precisando. Então você fala, vou abandonar estruturas. E aí você escolhe quantas estruturas suas você quiser e volta todos os trabalhadores dela. Quando você resolve abandonar a estrutura, você não pode fazer a ação livre de pontuar. Então, resumindo, você pode colocar uma estrutura no mapa e pontuar, ou você pode colocar um terreno, depois constrói pagando 2 e pontuar, ou você abandona a estrutura. E quando é que a partida acaba? Ela acaba quando acabarem essas peças da pilha de compra. Aí termina a rodada atual para todos os jogadores terem a mesma quantidade de turnos. E aí a gente vai pegar essas peças aqui que estavam sendo reservadas, essas 4, elas formam uma nova pilha de compra. E essas 5 estruturas que estavam reservadas desde o início da partida, elas vão aqui para a pilha de compras, para a reserva comum. Isso aqui é para garantir que mesmo nessas últimas rodadas, os jogadores tenham pelo menos um tipo de estrutura diferente para construir. Beleza, aí vocês terminam a rodada atual, né, para todos os jogadores terem a mesma quantidade de turnos. E aí temos 2 rodadas finais. Normal, os jogadores escolhem as ações que quiserem, podendo construir e pontuar normalmente. E aí sim, terminou essas 2 rodadas finais. Fim de jogo, quem tiver construído mais é o vencedor. Não existe uma pontuação extra no final. E essas foram as regras do Elétrica. E aí, o que você achou? Diz pra gente aí nos comentários. Eu vou falar agora rapidinho o que eu achei do jogo. Eu já havia jogado uma versão digital dele há uns 2 anos atrás e joguei nessa versão física. Não vi grandes diferenças de regras. Acho que a grande mudança foi estética mesmo. Bom, eu gostei das pecinhas de madeira, né, das estruturas que você vai construindo, mas a arte do jogo, esse estilo vetorial aqui meio quadradão, não me agradou muito. E o jogo de um modo geral também não me agradou. O primeiro ponto é que ele se posiciona como um jogo família, um jogo de entrada. E eu discordo, eu acho que ele tem muitas exceções, muita regrinha, muito bloqueio para ele ser... se posicionar como um jogo fácil de jogar, né? Você tem os bloqueios de terreno, você tem os bloqueios de conexão e, claro, um outro jogador pode te bloquear propositalmente, mas aí faz parte do jogo. A parte da pontuação também é bem complicadinha, tem 3 coisas para você ficar de olho, né? São as estruturas diferentes, são os terrenos adjacentes, a peça bônus e também o lance da rede energizada. Então, é muita coisa para você ficar de olho num mapa bem pequeno e que eu achei que a ilustração não ajuda muito. Então, a primeira partida, certamente ela vai ser bem traumática para os jogadores entenderem
o ritmo do jogo. Uma outra crítica é no próprio manual. Eu achei que ele não explica bem alguns conceitos básicos do jogo, deixa bastante dúvida. Então, um jogo que já tem bastante regra, bastante trava, bastante exceção, o manual também não está ajudando. E aí, superado esse bloqueio, né, das primeira, segunda partida, o entendimento das regras, tem um jogo legal aqui. E é um jogo muito maldoso, com muito bloqueio. E agora eu digo bloqueio dos próprios jogadores mesmo. Você vê que o cara tá querendo energizar uma estrutura, você pode propositalmente colocar uma outra que não vai deixar ele fechar o circuito. Você pode construir uma estrutura solta no meio do tabuleiro, achando que vai chegar até lá e o outro jogador constrói um troço no meio do caminho e te atrapalha. Tem a fila da alta demanda para você ver, planejar o que você vai pontuar mais na frente, construir terrenos adjacentes à estrutura que você vai pontuar, isso te dá muito ponto. Então tem uma ideia muito boa aqui, eu gostei muito da hierarquia, das conexões, né? Torre conecta na subestação, subestação conecta no poste, isso eu achei legal. Só que na prática é difícil de visualizar no mapa. As fichas de curto-circuito ajudam bastante, mas ainda assim é um pouco difícil de visualizar. Não é aquela visualização rápida, você bateu o olho e você, opa, peraí, tô precisando de tal coisa, ou fulano tá daquele jeito. Você tem que dar uma olhadinha com mais calma assim no tabuleiro, ver as pecinhas que tá ao redor. Bom, no fim das contas, com quem eu jogaria? Certamente eu não apresentaria para novatos do hobby. Seriam jogadores que já têm uma certa experiência, que gostam de ver jogos diferentes, ou até para quem goste da temática, né? Vai que você tem aí um engenheiro eletricista no grupo. A bem da verdade é que o jogo não me agradou, eu achei que ele não empolgou. A primeira partida ela foi bem traumática e a barrinha do ânimo já cai um pouco. Joguei partida com 2 jogadores, funcionou bem, né? Um jogo bem marcado, bastante bloqueio. Com mais jogadores é mais marcado ainda, mais bloqueio ainda. Agora sim, jogo explicado, opiniões dadas. Diz pra gente o que você achou aí nos comentários. Queria agradecer mais uma vez a MeepleBR por ter enviado esse jogo pra gente. Valeu! E se você tiver interesse em adquirir esse ou outros jogos, conheça nossa loja parceira, a Taverna Real, que eles entregam para todo o Brasil, tem frete grátis e aquele atendimento de primeira. Acesse o site e fale com o taverneiro. Se você curte o nosso conteúdo, considere ser um apoiador, um secreteiro com apenas 5 conto lá no PicPay. Você entra no nosso grupo secreto no WhatsApp, participa dos nossos sorteios mensais e ainda tem desconto lá na Taverna Real. Link aqui na descrição. Se não puder apoiar, não tem problema, só deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Valeu galera, por hoje é só e até mais. E clica ali, senão você vai levar um choque elétrico e vai ficar eletrizado.